Auxílio emergencial de R$600, veja quem foi excluído por engano. É isso mesmo, milhões de pessoas, milhões de brasileiros podem ter sido prejudicados por erros aí cometidos pelo governo. Eu vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa notícia possa chegar mais longe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil, se mantendo informado. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Essa matéria foi publicada hoje. Eu trago para vocês com exclusividade a base de dados desatualizada e as decisões políticas podem ter deixado de fora pessoas que tinham direito de receber o auxílio emergencial de R$600, criado para combater os efeitos econômicos do novo coronavírus. Até agora, 36,8 milhões de pessoas receberam a resposta negativa ao pedido do benefício. Parte delas pode ter ficado sem o dinheiro por engano. Você vai entender isso a partir de agora. O benefício pode ter sido negado, por exemplo, às pessoas que perderam o emprego depois do dia 16 de março de 2020, graças à base de dados escolhida pelo governo para decidir quem tem direito ou não ao benefício. Assim, as pessoas cujas empresas foram atingidas pela crise econômica provocada pelo vírus podem ter ficado sem o auxílio. Também podem ter sido excluídas pessoas que tenham sido candidatas ou eleitas como suplentes de vereador nas últimas eleições municipais, independentemente do número de votos recebidos. Isso porque o governo decidiu cruzar dados do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sem previsão legal. Além disso, o Ministério da Cidadania também resolveu vetar o recebimento do benefício por parte de pessoas que tenham familiares presos, mesmo aqueles que tinham direito ao auxílio, normalmente sem qualquer previsão na lei que criou o benefício. Apesar da negativa a aparecer em documentos oficiais, o Ministério negou a reportagem que tenha impedido a entrega de benefício a esse grupo. No caso dos familiares de presos, quase 40 mil pessoas podem ter sido atingidas, segundo o próprio Ministério. Os problemas foram constatados por especialistas em políticas públicas e procuradores da República, com base em informações fornecidas pelo governo à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público. Ao mesmo tempo, os cruzamentos de dados feitos pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev, a empresa pública de gestão de dados, não evitaram que pelo menos 73.242 pessoas ligadas ao Ministério da Defesa recebessem o benefício, possivelmente de forma irregular. Em nota, a pasta disse que 43,9 milhões de reais foram distribuídos a familiares de militares da ativa, da reserva, pensionistas e anistiados. Segundo o governo, 59,2 milhões de pessoas já foram beneficiadas com o auxílio. É quase 60 milhões de brasileiros, é muita gente. Para se ter uma ideia, 35,5 bilhões de reais do auxílio emergencial já foram pagos até agora. Ainda existem, é claro, 4,19 milhões de pedidos que seguiram aguardando o processamento. Esses números, no entanto, representam uma pequena fração do total de 118,2 milhões de pedidos do auxílio apresentados. Do total, 112,5 milhões, ou seja, 95,2% já tinha sido processado até esse final da semana. Então, só para a gente ter uma ideia, então, no total de pedidos, 59,2 milhões foram atendidos pelo governo e outros 36,8 milhões considerados como inelegíveis, ou seja, pessoas que a lei fala que não têm direito ao benefício.
Quando uma pessoa se cadastra para receber o auxílio emergencial, as informações prestadas por ela são conferidas em uma série de bases de dados do governo para saber se o pedido se enquadra nos critérios definidos pela lei. No entanto, a escolha de alguma dessas bases de dados pode ter feito com que pessoas que tinham direito ao benefício ficassem privadas do auxílio. A escolha do governo nessas bases de dados especificamente foi errada. Para saber se as pessoas tinham emprego formal, por exemplo, com registro em carteira, foi usada a base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que é onde consta lá no INSS toda a sua vida de trabalho. Só que essa base ela foi atualizada somente até o dia 16 de março de 2020. Nós já estamos no mês de maio. Quem perdeu o emprego depois dessa data, portanto, teve o pedido negado, mesmo que tivesse dentro dos critérios determinados aí por lei. Outro caso, o Ministério da Cidadania e a Dataprev decidiram confrontar os pedidos do auxílio com o repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para evitar que políticos com mandato eletivo recebessem o benefício. O órgão, no entanto, decidiu vetar o benefício até mesmo para as pessoas que ficaram como suplente nas últimas eleições municipais, sem assumir cargo, ou seja, as pessoas não assumiram cargo, mas mesmo assim foram privadas de receber o benefício do auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania também extrapolou o que diz a lei ao deixar de fora os benefícios das pessoas de familiares de presos. A restrição foi revelada pela própria Dataprev em resposta ao Ministério Público. A Dataprev diz, em resposta ao Ministério Público, o seguinte: ficou estabelecido pelo Ministério da Cidadania, ainda que de forma não definida, a restrição de concessão do auxílio emergencial a requerente ou membro de grupo familiar constante das bases referidas. Para esses casos, parentes de presos, ficou determinado pelo Ministério da Cidadania o enquadramento na classificação retidos, para posterior definição aí, definitiva acerca da concessão, acrescentou o órgão. Então, ficou como retido lá na análise, quando você faz o pedido do benefício para essas pessoas parentes de preso, e posteriormente seriam dada a resposta se teria direito ou não ao benefício. Especialistas em políticas públicas dizem que o governo deveria ter sido mais cauteloso ao determinar quais cruzamentos de dados seriam feitos e quais bases de dados seriam utilizadas. Em um cruzamento de informações que não é consistente e suficiente para garantir a segurança de que as pessoas têm o direito ao auxílio se serão ou não contempladas, é o que afirma Leonardo Ferreira, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC e presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, em grupo de pressão aí que defende a adoção desse tipo de política e distribuição de renda. O Brasil não deve nada a ninguém quando se trata de política social, especialmente política de transferência de renda. Isso se deve aí a várias experiências de vários partidos, níveis municipal, estadual e principalmente Bolsa Família, Bolsa Escola, mas o governo federal se escatelou e tomou uma série de decisões erradas. Se tivesse constituído um grupo aberto de técnicos especialistas, academia, não estariam errando tanto, é o que afirmou, portanto, aqui o estudioso. Ele diz mais. Começou com um erro grave do CPF. Um monte de gente foi excluída por estar com o CPF irregular, por não ter votado nas últimas eleições, sendo que o CPF não era uma exigência da lei. Se o governo tivesse mais transparência, se o governo fosse mais transparente, mais aberto a colaborações, isso não teria acontecido, diz Ferreira. Sobre as restrições de presos, um procurador, o Júlio José
Araújo Júnior diz que essa restrição é ilegal. Há uma ilegalidade quando eles criam um critério, como no caso dos familiares presos, que não está previsto na lei. Essa conferência, esse batimento de dados, não encontra respaldo na legislação. É o que informou aqui o procurador, essa entrevista que eu estou lendo para vocês, que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O Ministério da Cidadania se manifestou a essa entrevista e disse que os problemas serão resolvidos. Vamos ver aqui, a reportagem questionou o Ministério da Cidadania sobre falhas e a entrega aí do auxílio. A pasta diz que corrigirá os problemas em relação às pessoas que perderam o emprego recentemente, eventualmente, a base de dados será atualizada. Também diz que fará correções para pessoas que tenham sido candidatas nas eleições municipais, que tenham direito ao benefício. No caso dos desempregados, a desatualização da base de dados não significa que o trabalhador desempregado ficará sem o auxílio emergencial, caso se enquadre nos critérios legais para receber. Tudo dependerá do momento em que ele solicitar o auxílio, afirma a pasta em nota. Vale destacar que o sistema estará aberto até o dia 2 de julho de 2020, e todos aqueles que tenham direito a receber o auxílio emergencial, respeitando as determinações legais, serão contemplados com as 3 parcelas, afirma o texto. Sobre as pessoas que foram candidatas, o Ministério disse que a regra foi ajustada para reanálise e que o problema será corrigido. Com relação às pessoas do processo de elegibilidade de cidadãos que foram candidatos nas eleições passadas, não eleitos e tiveram o auxílio emergencial negado, em primeira análise, o Ministério da Cidadania e a Dataprev esclarece que não será necessário recadastrar ou fazer qualquer operação no aplicativo. A regra foi ajustada para reanálise iniciada no final do mês de abril e todos que tiveram, ou melhor, que tiverem o direito, receberão as 3 parcelas, é o que afirma a pasta em nota à imprensa. A respeito dos familiares de pessoas presas, o Ministério da Cidadania contrariou a informação prestada pela Dataprev e disse que não há retenção de benefício para os familiares de presos, apenas os próprios detentos. Cadastros feitos com CPF de detento como requerente não serão aprovados, pois não encaixam nos critérios de trabalhador, diz em nota à imprensa a pasta. Segundo a Dataprev, dos 98 milhões de requerimentos processados pela empresa, foi identificado 1,5 milhões de CPFs que apresentaram complexidade de cenários, ou seja, 1,5%. Desse total, 1,5 milhão tiveram aí 39.251 requerimentos que foram apresentados por detentos ou que contém detentos na composição familiar, continua o texto. Um defensor público do estado de São Paulo observou que detentos que peçam o benefício podem, na verdade, ter acabado de deixar o cárcere, acabado de sair do sistema prisional, situação na qual dificilmente encontrarão um emprego. E ele diz mais, ele não se identificou para essa notícia aqui que eu estou trazendo, ele disse no anonimato, um defensor público do estado de São Paulo, ele diz o seguinte: se cadastrou o CPF de alguém cumprindo pena, é provável que ele esteja em regime aberto ou livramento condicional, situações que dificultam ainda mais a colocação no mercado de trabalho. O que realmente acontece, dificilmente essas pessoas estão empregadas. O Ministério da Cidadania disse ainda que o familiar de preso não poderá receber o auxílio emergencial se já estiver recebendo outro benefício, como o auxílio reclusão. Nesse final de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou vetos, ou seja, proibições, em um projeto de lei aprovado pelo Congresso no final do mês, que estendia o alcance do auxílio emergencial a mais trabalhadores informais.
o presidente decidiu vetar o trecho do projeto que listava categorias profissionais específicas que teriam direito ao benefício, tais como motoristas, entregadores de aplicativo como Uber, iFood, pescadores artesanais, agricultores familiares, catadores de material recicláveis, entre outros. Os vetos serão agora analisados pelo Congresso, que pode manter ou não essa decisão. Do jeito que está, o projeto passou a garantir o acesso a mães menores de 18 anos apenas, é o que entra para o novo público. O presidente também vetou um trecho que permitiria que pais solteiros recebessem o auxílio em dobro. Pessoal, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. É lógico que além desses erros, existem inúmeros outros erros que poderiam ter sido, no mínimo, aí, vamos dizer assim, diminuídos se tivesse o cruzamento com outros bancos de dados. A alegação do governo é que foi um processo muito rápido e que eles não tiveram tempo de se adequar. Foi um processo muito grandioso, é lógico, são quase 60 milhões de brasileiros beneficiados, nós não podemos negar que isso é um privilégio de poucos países, afinal de contas o Brasil tem atendido a algumas necessidades, mas nós não podemos negar também que o sistema foi errado, cometeu erros e muitas pessoas foram prejudicadas. Esses erros que foram citados aqui, nessa reportagem que eu li para vocês agora, eles afirmaram que vão tentar corrigir. Mas e as outras pessoas? Aquelas que tiveram declaração de membros familiares e não conseguiram receber o benefício? Ou seja, são muitos erros. A qualquer momento, qualquer novidade eu trago para vocês. Infelizmente existem erros sim. Vamos pedir que o governo façam as suas ações. Existem algumas ações da Justiça, ministérios públicos, são promotores de justiça, já estão pedindo maiores explicações devido ao grande número de pessoas que tiveram aí o benefício negado. Então, o governo já está sendo cobrado da Justiça a respeito disso. É um assunto muito sério, não deve ser levado ali na brincadeira, é uma consideração séria. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para se manter informado. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Já deixa um like para a informação, porque assim o próprio YouTube vai compartilhar essa informação com outras pessoas também. Isso ajuda para que elas se mantenham informadas. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A função do canal é trazer a informação para vocês. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Quero agradecer mais uma vez a todos os comentários deixados aqui, desejar a todos um ótimo começo de semana. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020, continua o pagamento aí do auxílio emergencial e eu vou informando vocês aí a cada momento. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo.